Olá, Cris e todos os ouvintes desse canal. Me chamo Sebastião. Hoje eu tenho 57 anos, mas nasci em Bacabal, no Maranhão. Mas atualmente eu moro na cidade de Indaiatuba, em São Paulo. Vim embora para cá ainda muito jovem, pois a vida no Nordeste é difícil e vim em busca de emprego e melhorar de vida. Na época que vim para São Paulo, foi para trabalhar em uma fazenda para ser caseiro, pois meus patrões moravam na capital e eles queriam uma pessoa trabalhadora para cuidar da sua propriedade que ficava na zona rural. Graças a Deus, os meus patrões eram pessoas muito bacanas e me tratavam super bem e nunca atrasavam o meu pagamento. E como eu morava na casa da fazenda, deu para juntar um dinheirinho para futuramente fazer minha casinha. Já fazia um pouco mais de um ano que eu trabalhava na fazenda, quando conheci uma moça que morava naquela região e começamos a namorar. Eu ia na casa dela 3 vezes por semana, porque a fazenda do pai dela era um pouco longe de onde eu morava. Eu ia de cavalo para lá, mas toda vez que eu saía, sempre pedia para o outro peão ficar de olho na fazenda até eu voltar. Houve uma vez em que estava conversando com meu sogro e ele disse que era para ir embora mais cedo, pois naquela estrada de terra onde eu passava para retornar para casa apareciam umas coisas muito macabras e se intensificavam em tempos de quaresma. E aquele caminho tinha um pequeno cemitério antigo e abandonado. Eu, curioso, perguntei se ele sabia de algo e ele me chamou para a varanda da casa dele para termos uma prosa. Pedi um café quentinho para minha sogra, pois estava muito frio aquele dia, e me pediu para sentar ao lado da minha namorada e escutar com atenção os causos que ele sabia que tinha por ali. Então ele falou: Sebastião, sei que você mora aqui há pouco tempo, então não deve conhecer a história da bruxa que morava perto da estrada. Ela era muito conhecida por suas feitiçarias e muitas pessoas a procuravam porque queriam fama e riqueza. Só que o intuito dela não era ganhar dinheiro, e sim ganhar almas para o seu senhor. Muitos falam que era o próprio capeta, pois ela tinha uma imagem de uma entidade chamada Bafomé em seu altar e vários símbolos satânicos. E muitos desistiam quando chegava na casa dela e olhava aquelas coisas. Somente aqueles que estavam determinados com pacto permaneciam naquele local, mesmo sabendo do preço a pagar. Ela era também conhecida por suas várias bruxarias pesadas na quaresma, até chegar na Sexta-feira Santa, quando os portões do inferno estão abertos e são mais fáceis deles se manifestarem. Houve um dia em que alguém passou próximo à casa dela e sentiram um cheiro forte de podre e haviam vários urubus rondando a casa dela. A polícia foi chamada e arrombaram a porta e os policiais viram uma cena de terror naquela casa. Eles não aguentaram e saíram da casa por causa do fedor insuportável que estava. E alguns policiais chegaram até vomitar por causa do fedor. A velha bruxa estava caída próximo ao altar daquela imagem maligna e seu peito estava todo rasgado, com suas vísceras expostas, realmente uma cena terrível. A perícia foi chamada e o corpo da bruxa foi levado para o IML. Lá constataram que ela estava falecida há 1 semana, mas o ferimento no seu peito era esquisito e eles não souberam nem explicar o que causou aquela dilaceração. Segundo os peritos, a casa dela estava fechada pelo lado de dentro e que outra pessoa não esteve naquele local. Por falta de provas, o processo foi arquivado e foi enterrada como indigente. Desde então, naquela estrada onde ficava a casa da velha bruxa, começaram a aparecer coisas bizarras e muito macabras.
Uma vez um casal que morava próximo daqui de casa vinham de um culto em outra cidade e eles estavam passando por ali e viram a casa da velha bruxa com claridade de velas e barulhos assustadores, como algo sendo quebrado, como se estivesse alguém morando lá. Eles ficaram paralisados de medo olhando aquela maldita casa, quando de repente ouviram um grito tão alto que o rapaz se desequilibrou da moto e o casal caiu no chão. Quando de repente eles ouviram uma voz cavernosa e macabra, bem próximo a eles. Quando eles olharam para trás, viram uma espécie de demônio, que tinha uma aparência de mulher velha e com um rosto cadavérico, que dava gargalhadas que ecoavam aquele caminho escuro e deserto. Em desespero, o casal começou a orar o Salmo 91 e aquela coisa saiu rumo da casa maldita, dando gritos tenebrosos e ensurdecedores. O rapaz, mesmo nervoso, pegou a moto e o casal saíram rapidamente dali. Eles continuaram orando até chegar em casa. Quando foi pela manhã, todos aqui por perto já sabiam dessa história. E essa não foi a única vez que aquela entidade maligna apareceu. Outra vez um jovem rapaz, assim como você, vinha de um festejo aqui próximo e também passou em frente da casa maldita. Ele relatou que a mesma coisa que o casal anterior falou. Parecia ter alguém naquela casa. Diferente da outra vez, ele não viu nada próximo à casa da velha bruxa. Porém, mais à frente, num cemitério abandonado, ele viu uma espécie de roncado de porco. Ele se aproximou para ver o que era aquele barulho. Foi quando então ele viu uma porca enorme cavando o chão do cemitério. Diante daquela cena terrível, o jovem rapaz ficou assombrado. Seus pés pareciam ter perdido as forças e todos os seus pelos do seu corpo ficaram arrepiados. Foi quando, de repente, aquela criatura farejou o ar e sentiu a presença dele e começou a rosnar com ódio. Ele descreveu que aquela porca não era comum. Aquilo tinha uma espécie de pelos grossos e olhos vermelhos. Seus dentes eram pontiagudos e afiados e que estava cavando uma sepultura. Acho que deveria estar procurando algum falecido para se alimentar. Quando ela confirmou que alguém a observava, aquilo soltou um berro e o rapaz saiu do cemitério correndo desesperadamente. Aquela coisa saiu correndo atrás dele e chegou a alcançá-lo e derrubá-lo. No ataque, ela rasgou um pedaço da barra da sua calça. Ele relata que o bafo daquilo era quente e podre, era insuportável. Seus dentes eram exageradamente grandes e saía uma espécie de gosma fétida. Ele deu um chute no meio da fuça dela. Só assim ele conseguiu se libertar e continuou a correr desesperadamente até chegar em uma encruzilhada. E aquela maldita criatura desistiu de ir atrás dele. O povo, cansado daquelas manifestações maléficas, resolveram chamar o padre da cidade. E ele disse que não era especialista nesse tipo de manifestação. Ele então solicitou um exorcista para ir na casa da afinada bruxa. O padre exorcista chegou. Ele se chamava Osvaldo. Ele passou 7 dias jejuando e rezando para se preparar espiritualmente para enfrentar, sabe Deus o que fosse aquela coisa. E depois de 2 semanas do último ocorrido, o padre exorcista chegou na cidade. Era por volta das 11 da noite, quando o padre Osvaldo e o padre da paróquia local foram até a casa assombrada. Alguns homens armados foram juntos para dar segurança. E acredite se quiser, ao chegar na casa, ela estava iluminada por dentro com velas vermelhas. Os homens e os padres entraram naquele maldito casebre e não demorou muito para que as manifestações malignas começassem a aparecer. Os homens que estavam acompanhando os padres ficaram logo com medo,
mas tinham que ficar com eles, pois os padres precisariam de reforços. Pôde-se ouvir gritos, gargalhadas, com voz muito grossa que ecoava pela casa, pedindo para eles saírem dali. Pedras começaram a ser arremessadas em cima do telhado da casa. E isso não era nada. O auge das manifestações foi quando a terra parecia tremer e quando os padres rezavam em latim. As coisas eram jogadas em cima deles e aquela imagem do Bafomé parecia ter vida, pois os seus olhos pareciam sair brasas de fogo. Os padres não aguentaram o ambiente pesado e pediu para que todos se retirassem, pois aquele local estava condenado e que a única forma de acabar com aquilo era demolindo aquela maldita casa. Em seguida que o padre Osvaldo disse, caíram todas as velhas nos entulhos que estavam espalhados pelo chão e um incêndio se alastrou rapidamente. Todos saíram daquele local abismado com aquelas manifestações. Aquela casa maldita se reduziu a cinzas e escombros. Os padres e os homens foram somente embora pela manhã. Porém, aquilo só havia adormecido, pois toda a quaresma aquilo se manifestava de uma forma ou de outra. Cris, eu confesso que fiquei encabulado com a conversa do meu sogro, mas logo pensei que ele queria colocar medo em mim, para que eu fosse embora cedo para casa. Só que algo dentro de mim acreditava naquela história que ele contou. Resolvi ir então para casa mais cedo, pois não tinha clima para namorar depois daquelas histórias macabras. Então peguei meu cavalo morrendo de medo e de repente minha namorada chegou com uma pequena Bíblia e me entregou para usar como se fosse uma proteção. Me deu um beijo e retornei para casa. Saí com tudo dali montado no meu cavalo e ao longe vi um muro baixo do cemitério e me lembrei de cada palavra que meu sogro falou. E para me deixar mais apreensivo e com medo, sabia que era Sexta-feira Santa. Passei lentamente por frente do cemitério, porque meu cavalo não queria passar ali de jeito nenhum. Foi uma luta para fazer ele passar por ali. Quando já estávamos terminando de passar o muro, eu ouvi uma espécie de grito alto e ensurdecedor, que meu cavalo se assustou, acabou me derrubando e saiu rapidamente dali, me deixando para trás. Pensei logo, tô ferrado. Eu então peguei a Bíblia e coloquei no meu peito e corri de volta para a casa da minha namorada, pois eu ia passar muito por aquele caminho sozinho. Ao chegar na casa do meu sogro, quase sem fôlego, ele perguntou o que tinha acontecido. Esperei o fôlego voltar e relatei tudo para eles. Só que ele não acreditou e falou: "Rapaz, você é muito frouxo. E ainda quer se casar com minha filha assim? Você não honra as calças que veste?" Ele então pegou sua caminhonete, chamou um de seus filhos e foi me levar para casa. Quando passamos em frente ao cemitério, não vimos e nem ouvimos nada. E ele me questionou: "Tá vendo? Não tem nada aqui. Tu é medroso mesmo." E começou a debochar de mim. Cris, eu respeitava muito ele, mas nessa hora me deu uma vontade de meter um soco na cara dele e desejei muito que aquela coisa aparecesse para ver se ele era tão machão assim mesmo e fazer ele engolir cada palavra de deboche. Passamos também pelo caminho onde ficava a casa da velha bruxa e dava para ver somente as paredes destruídas. Graças a Deus chegamos na fazenda. E eu, ainda com medo, pedi para que o peão dormisse também ali na casa comigo. Dei uma desculpa que não estava me sentindo bem e poderia ser que eu precisasse dele. Passou-se sábado de aleluia e quando foi no domingo de Páscoa, fui no início da tarde na casa da minha namorada, pois eu evitaria passar ali pela parte da noite. Foi quando eu recebi o relatório do irmão da minha namorada. Ele me relatou: "Cunhado, nem te conto o que aconteceu na volta para casa naquele dia.
A gente vinha tranquilamente quando de repente uma mulher horrível parou no meio da estrada, próximo às ruínas da casa da velha bruxa, e ficou ali parada, encarando eu e meu pai. Aquela coisa parecia estar flutuando a mais ou menos 1 metro do chão. E quando eu olhei para o meu pai e vi que ele estava chorando de medo, e as lágrimas caíam sem ele piscar os olhos. Então ele acelerou o carro e passou por aquela assombração. E quando atravessamos ela, um cheiro de podre exalou a boleia da nossa caminhonete. E escutamos um grito ensurdecedor e aquela maldita aparição veio nos perseguindo. Eu e meu pai começamos a pedir ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo e a rezar o Pai Nosso, até que aquele fedor e gritos foram passando e só parou de nos seguir quando chegamos em frente do cemitério abandonado. Graças a Deus aquilo ficou para trás e conseguimos chegar em casa. Meu pai não quis falar no assunto e se trancou no quarto. E desde a noite de sexta-feira passada, ele não fala com ninguém, nem mesmo com a nossa mãe. Naquele momento eu me arrependi de ter desejado que aquela coisa assombrasse meu sogro, pois ele ficou muito mal. Com alguns dias ele voltou ao normal, graças a Deus, e voltou à sua rotina. Passou-se alguns meses e casei com minha namorada, que hoje é minha esposa. Compramos uma casinha aqui em Indaiatuba e abri um pequeno comércio, no qual tiramos o pão de cada dia. Amigos, aquela estrada hoje em dia ela é asfaltada e já não existe as ruínas da casa. Porém, o cemitério ainda está lá. Quase não se percebe sua existência, pois está cercado de mato alto. Não escuto falar quase nada sobre aquele local, somente os antigos comentam. Até onde eu sei, os jovens de hoje nunca verão nada. Mas uma coisa eu digo com toda certeza, eu nunca mais passei por aquele caminho à noite, muito menos em noite de quaresma.